Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos dar mais uma lição da Escola Sabatina. Usando hoje essa camisa bonita, rapaz. Escola Sabatina Viva, do primeiro congresso de Unidade de Ação e Pequeno Grupo aqui do distrito de Matões, Maranhão, onde estou passando as férias, mas já está acabando as férias, já estou indo embora. Próxima semana já a gente vai estar gravando já direto da nossa casa lá em Estreito. Mas foi uma bênção participar aqui do primeiro congresso de unidade da Escola Sabatina, ali Unidade de Ação, mais o PG. Foi maravilha, foi muito bom. Ali cerca de 35 pequeno grupos estava presente com as suas, bem como as suas unidades de ação. O tema da lição dessa semana é o amor de Deus pela justiça. O amor de Deus pela justiça é o tema do estudo dessa semana. E nosso texto principal está em Jeremias capítulo 29, aliás, capítulo 9, verso 24. Capítulo 9, verso 24. Convido você para juntos fazermos uma oração antes de lermos esse verso. Querido amado Deus, nesse momento estaremos a Tua palavra. Que Seu Santo Espírito fale ao nosso coração, que possamos compreender cada dia mais as Tuas verdades pela nossa vida. E buscarmos viver cada dia mais na prática tudo aquilo que temos aprendido de Ti. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, Jeremias capítulo 9, verso 24, diz o seguinte: mas aquele que se glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Deixa claro, o Senhor se agrada do juízo e da justiça e da misericórdia. Então, que sejamos misericordiosos, né? Misericordioso. Yahvé é perfeitamente bom. Deus é perfeitamente bom e seu caráter é imutável. E é somente por causa da constante bondade de Deus que podemos ter esperança, no tanto agora quanto na eternidade. A nossa esperança se baseia não pela nossa bondade, mas pela bondade de Deus. Deus é bom, o tempo todo Ele é bom, e seu caráter é imutável. Yahvé, Deus, se preocupa profundamente com o mal, o sofrimento, a injustiça e a opressão. Condena essas realidades de forma constante e explícita. Isso é o que é mais importante, né? Um dia ele porá fim a todo mal. Deus ele não concorda, ele não pactua com o mal, com coisas ruins para seus filhos. Um dia ele porá fim a todo mal, toda dor, todo sofrimento, toda injustiça. Deus fará justiça um dia para todos os seus filhos. Que na parte de domingo diz o seguinte: amor e justiça. Amor e justiça é algo que anda junto ali, né? O amor e a justiça andam de mão dadas. O verdadeiro amor requer justiça, e a verdadeira justiça só pode ser regida pelo amor, executada por meio dele. O amor, a justiça precisa do amor, e o amor, para ser justo, precisa de justiça. Então, anda de mão dada. Não temos como agir com justiça se não agirmos com amor. E o amor sem justiça não é amor. Gente, aqui temos, por exemplo, o livro de Salmo, Isaías, Jeremias e Salmos também. E pergunto, como esses textos, né? Você lê ali, o Salmo 33, Salmo 85, o Salmo 89, ou Jeremias 9, Isaías 61, todos vai dizer a mesma coisa. Deus ama a justiça e a retidão, mas odeia a maldade. Deus ama a justiça. Deus ama a justiça porque Ele é um Deus justo. Um Deus justo. E a gente não pode esquecer disso. Entende? Deus ama a justiça. Na Bíblia, as ideias de amor e justiça estão inseparavelmente ligadas. O amor e a justiça de Deus andam juntas e elas estão comprometidas
com o estabelecimento da retidão e da justiça de Deus. Entende? Então a gente precisa cada dia buscar conhecer esse amor e essa justiça de Deus, porque são essas coisas que Deus se agrada. Embora as pessoas cometam muitos erros e injustiça, Deus exerce constantemente misericórdia e juízo e justiça na terra. O ser humano ele está sempre cometendo erro, mas Deus ele usa de justiça e misericórdia para conosco nessa terra ainda hoje. Nada acontece nesse mundo que fuja do controle do nosso Deus. Deus está no controle de tudo. A retidão, a justiça são o próprio fundamento do governo de Deus. Ele é um Deus reto e justo neste que governa este mundo. Em Deus a graça e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. Está lá no Salmo 55, verso 10. Deus deixa claro o que espera de nós. O que Deus ele espera de nós? Ele já mostrou a você o que é o bom e o que o Senhor pede de você. E olha o que o Senhor pede de mim e pede de você. Ele diz assim, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Ele quer que nós amemos a misericórdia, amemos a justiça e andemos humildemente com Deus. Entre todos os aspectos que podemos refletir do caráter de Deus, um dos mais importantes é o amor, junto com a justiça e a misericórdia que dele decorre. Gente, então precisamos ser misericordioso, mas também precisamos ser justos com as pessoas. Entende? Todos nós merecemos ou carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Eu e você só estamos vivos hoje porque a misericórdia de Deus se renova cada manhã em nossa vida. Então, o que Deus espera de nós é que nós sejamos misericordiosos e que andemos em retidão e justiça. Então, possamos cada dia amar, amar como Deus amou e buscar viver uma vida mais semelhante a de Cristo, andar na justiça e na humildade. E às vezes respondem, mas como fazer isso? Jesus diz, vinde a mim e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Precisamos ir a Jesus e aprender dele como ser manso, como ser humilde de coração. Que na parte de segunda diz, Deus é totalmente bom e justo. Deus é totalmente bom e justo. Sem nenhuma sombra de dúvida quanto a isso. As Escrituras ensinam que Deus é inteiramente santo, fiel, justo e amoroso. Ele sempre age de maneira amorosa, justa e reta, nunca fazendo nada de errado. Deus, ele é um Deus que não pode e não erra, nunca erra, porque ele sempre faz algo baseado no que ele é, que é um Deus de amor e é um Deus de justiça. Deuteronômio capítulo 32 e o verso 4, Salmo 92, verso 15, diz, o que essas passagens ensinam sobre a fidelidade e a justiça de Deus? E tudo que Deus faz é justo e perfeito. Nele não há injustiça. Se há algum justo no universo, é Deus. Deus é o único que de fato é justo. E somos justificados pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Entende? Deus é justo e amoroso, nele não há injustiça. O Senhor não comete injustiça. Deus não comete injustiça. Deus é justo. Amanhã após manhã, ele traz o seu juízo, a luz não falha. Mas o justo não sabe o que é vergonha. Deus sabe o que é melhor para todos. Deseja o melhor para todos e age continuamente para alcançar o melhor resultado para todos. Deus, ele sabe o que é melhor. E ele busca, ele trabalha para que nós aceitemos o melhor dele. Sabe, quando as coisas ruins acontecem conosco, não é culpa de Deus. É nossa culpa de rejeitar a proteção e amor dele na nossa vida. Quando a gente nega, quando a gente rejeita a proteção de Deus, é natural que as coisas ruins aconteçam conosco. Porque essa é resultado das nossas escolhas. Então que a nossa escolha reflita o nosso andar humildemente com Deus. Nosso andar humildemente com Deus. E aqui outro texto, por exemplo, Salmo
capítulo 9 e Salmo 145, diz o que esses versículos ensinam sobre Deus. O Senhor é um rei justo e que governa as suas criaturas com justiça e misericórdia. Então Deus é um Deus de justiça, mas também é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Entendeu? O Deus da Bíblia é um Deus, um justo juízo. E com ele o mal não pode habitar. Não há maldade, não há sombra de maldade em nosso Deus. 1 João 5:1, aliás, capítulo 1, verso 5, ensina: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. De fato, Deus não só é perfeitamente bom, mas de acordo com Tiago, capítulo 1, verso 13 diz: e não pode ser tentado pelo mal. A bondade e a glória de Deus estão inseparavelmente ligadas. Embora muitos idolatrem o poder, Deus é o Todo-Poderoso, mas exerce o poder apenas de maneira justa e amorosa. Às vezes, nós seres humanos, quando alcançamos uma posição de poder, fazemos questão, muitas das vezes, de querer pisar no nosso semelhante. E Deus é um Deus de amor e justiça. Ele é o Todo-Poderoso e mesmo assim usa de bondade e misericórdia para com todos nós. Que possamos aprender de Deus, ser misericordioso com o nosso próximo e pregarmos, mostrarmos a esse Jesus para o nosso semelhante. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. Moisés disse para Deus: deixa eu te ver, né? Diz igual, vem. A bondade e a glória de Deus estão inseparadas. Deixa eu ver aqui, Deus é o Todo-Poderoso, tá aqui. Não é por acaso que Moisés rogou ao Senhor, diz igual: peço que me mostre a tua glória. E ele respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você. Então, quando a glória de Deus nada mais é do que a sua bondade. Quando a Bíblia diz que, lá em Apocalipse 18, que a terra se cobrirá da glória de Deus, outras palavras, a terra se cobrirá, se encherá da bondade de Deus. Então, que eu e você possamos transmitir para o mundo essa bondade, e através dessa bondade, as pessoas conhecerão quem é Yahvé, quem é o nosso Deus. Aqui na parte terça, o caráter imutável de Deus. O caráter imutável de Deus. E aí começa já com a pergunta que a Bíblia ensina sobre o caráter imutável de Deus. Aí nós temos Malaquias 3:6 e Tiago 1:17. O caráter de Deus é digno de total confiança e não muda. Presta atenção. O que não muda? O caráter de Deus. O caráter de Deus é imutável. Ele diz: eu, Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Eu, Senhor, não mudo. A imutabilidade de Deus afirmada aqui é a sua imutabilidade moral. O restante do verso indica que Deus a imutabilidade é isso. O restante do verso indica que Deus pode mudar em termos de relacionamento. Pois ele diz: por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Ou seja, o caráter de Deus, a moralidade de Deus é imutável. Mas as suas decisões muitas vezes é mudada conforme a ação do ser humano. Lembre que Deus disse que destruiria a cidade de Nínive se aquele povo não se arrependesse. O povo se arrependeu e Deus não destruiu. Entendeu? Aqui, volte para mim e eu voltarei para vocês. Deus se envolve nos altos e baixos do relacionamento da criação humana, como ele. O caráter de Deus permanece constante, não muda. Aqui, Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim, Deus não é a fonte do mal. Deus não é a fonte do mal. Entende? A Bíblia ensina constantemente que Deus é imutável em termos morais. Ele se envolve em relacionamentos reais com as criaturas. E quando o Senhor responde, sempre com amor e justiça. Se o ser humano se arrepender,
Deus não vai destruir o ser humano. Mas se o ser humano continuar no erro, Deus vai destruir. Então, Deus muda de ideia. Prestando, Deus muda de ideia quando aceitamos o seu sacrifício. Mas quando negamos o seu sacrifício, é natural que ele cumpra juízo sobre nós. Porque não aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Em 2 Timóteo e Tito e Hebreu, o que esses textos ensinam sobre Deus? Deus não mente e suas promessas não podem ser quebradas. As promessas de Deus não podem ser quebradas. Deus não pode negar a si mesmo. Ele nunca mente e não pode quebrar as suas promessas. Podemos ter certeza de que o Deus da Bíblia é o mesmo em Cristo. Se entregou voluntariamente por nós na cruz. Ele é um Deus em quem podemos confiar sem reserva. E podemos ter confiança e esperança em relação ao futuro, porque como o Hebreu diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e para sempre. Quando Deus disse para Adão e Eva não comer do fruto da árvore, porque se ele comesse, certamente ele morreria, Deus não estava mentindo. E de fato, uma vez que ele comeu, porque diz, o salário do pecado é o quê? A morte. Adão e Eva pecaram, eu e você pecaram. E para que se cumprisse a palavra de Deus, o próprio Deus se torna humano para morrer em nosso lugar, para pagar o preço do pecado, que é a morte. Entende? O preço do pecado. E precisamos aceitar isso em nossa vida. Precisamos aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Um Deus que se arrepende. Um Deus que se arrepende. Será que pode isso acontecer? Será que Deus pode se arrepender? É a parte de quarta-feira. Deus se arrepende? E aí, o que você acha? Se sim, o que isso significa? O caráter de Deus não muda. O caráter de Deus não muda. Ele muda de ideia. Ou se arrepende. Pelo menos no contexto humano, isso envolve reconhecimento de que erramos. Como então, vários textos bíblicos retratam como alguém que muda de ideia. Como é que Deus pode mudar de ideia? Se no contexto humano, uma pessoa que muda de ideia é porque ele reconhece que cometeu erro. E a pergunta é, Deus erra? A gente vai entender. Por exemplo, qual a sua conclusão sobre os textos que destaca que Deus muda de ideia? Né? Ou se arrepende, como, por exemplo, Êxodo 32, verso 14, Jeremias 18, verso 4 ao verso 10. Quando as pessoas se arrependem, o Senhor deixa de enviar o juízo que havia planejado. Ele muda em sua relação com as pessoas. Entende? Porque Deus, ele promete, ele fala que vai trazer um juízo sobre as pessoas. Mas se ela não se arrepender, mas se todavia ela se arrepender, ele fala, eu me arrependerei do mal que intento fazer contra eles e não farei. E foi isso que ele fez muitas vezes em relação a Israel. Entende? Quando Deus se arrepende, não é porque ele comete erro, mas é porque o ser humano mudou. Porque o ser humano mudou. Um outro texto aqui, Deus muda de ideia quando há o juízo em resposta ao arrependimento e a intercessão das pessoas. Deus promete que se o povo se converter da maldade, ele deixará de enviar o juízo planejado. Aqui, por exemplo, em que sentido Deus não muda? Aí nós temos desde Números capítulo 23 e também Samuel, capítulo 15, verso 29. Deus não é inconstante como os seres humanos. O seu caráter e as suas promessas não mudam. As promessas de Deus, Deus disse assim, um dia eu vou voltar, e ele vai voltar. Um dia ele disse, eu virei e morrerei no seu lugar, e ele veio. Então tem promessa de Deus, a promessa de Deus não muda. Mas quando Deus disse que ia destruir a cidade de Nínive, aquele povo se arrepende, se volta para o Senhor, Deus também se arrepende e não destrói a cidade de Nínive. Por quê? Porque o povo se converteu. Porque o povo se arrependeu e voltou para Deus. Entende? Como é o relacionamento com Deus com as pessoas? Então precisamos aprender isso.
aprender isso na nossa vida. Então, Deus não é homem para que mude de ideia. É o que diz 1 Samuel capítulo 15, verso 29. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Número 23, verso 19. O termo traduzido muda de ideia também pode ser traduzido como arrepender-se. Né? Arrepender-se. Ele não muda de ideia, nem se arrepende como o ser humano faz. A mudança de ideia de Deus, o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. Quando eu me arrependo, é porque eu reconheço que eu cometi um erro. Deus não. Deus não é assim. É diferente. É diferente. Pelo contrário, Deus cumpre as suas promessas. Embora possa voltar atrás diante de arrependimento humano, Ele sempre faz isso de acordo com a bondade e a sua palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento, porque o seu caráter é bom e amoroso. Então o arrependimento de Deus é resposta à sua bondade e seu amor para com o ser humano. É porque o ser humano se arrependeu. Porque o ser humano voltou. Quantas vezes, às vezes, você que é pai, você que é mãe, disse, olha, meu filho, eu vou fazer isso com você se você precisar dizer. O menino não fez, o menino se arrependeu, pediu perdão e você perdoou. Entende? Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele entende o nosso arrependimento e aceita o nosso arrependimento. Por isso que Ele não traz juízo. Todos aqueles que negam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, todos aqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o juízo virá sobre ele. O juízo virá. Essa é a promessa de Deus. Mas aqueles que se converter, se arrepender, quando Cristo voltar nas nuvens do céu, sabe o que vai acontecer? Essas pessoas irão ressuscitar e subirão para o céu e habitarão com o Senhor para todo o sempre. Amém? Então, o arrependimento, entenda uma coisa, o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. Deus não é humano. Quinta-feira, tema, apegue-se ao amor e à justiça. Né? Apegue-se ao amor e à justiça. As Escrituras ensinam que o Senhor é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Seu caráter de bondade e amor foi demonstrado de forma suprema por meio de Jesus ali na cruz do Calvário. A maior demonstração de amor e justiça de Deus é manifestado na cruz do Calvário. Por isso que somos convidados a meditar todos os dias, pelo menos meia hora, na cruz, na vida de Cristo, principalmente nos últimos momentos da vida de Cristo. Por isso que precisamos olhar para a cruz, e ver um Deus de amor e de justiça. Ali ele estava sendo amoroso, porque estava morrendo por mim e por você. Estava sendo justo, porque estava condenando, pagando o preço do meu e do seu pecado. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Em Mateus capítulo 5, verso 43 e 48, o que esse texto ensina sobre o caráter de Deus e como devemos agir em relação a outros, à luz desses ensinos. O amor de Deus é perfeito e é imparcial. Ele ama bons e maus. Devemos imitar a Ele. Ele diz que ele traz, Deus traz o sol sobre maus e bons. Ele faz chover sobre maus e bons. Ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Ele diz que nós devemos imitar a Cristo. Devemos imitar a Deus. Devemos mostrar a bondade de Deus para essas pessoas. Devemos testemunhar do amor de Deus para essas pessoas. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Todos os dias da nossa vida. O amor de Deus é perfeito. O amor imperfeito é aquele que expressa apenas aos que ama.
O amor de Deus ele é perfeito porque ele ama a todos. Todas as suas criaturas ele ama. O amor imperfeito é aquele que ama somente aquele que me ama. Ah, se não me ama, eu não amo. Não é isso. Isso não é amor. Isso é amor. Esse é o amor imperfeito, que é o nosso amor. Aqueles que não gostam de nós, a gente faz questão de manter longe. Não quer chegar nem perto. Isso é um amor imperfeito. Então que possamos aprender da pessoa de Cristo. Eu gosto muito do texto que diz assim, ó, todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. E ele disse, aprendei de mim, porque sou justo e manso. Então, eu quero ser manso, quero ser mais humilde. Preciso aprender isso da pessoa de Cristo Jesus. Por isso, estude a vida de Jesus, leia os evangelhos. Leia os evangelhos. Nós estamos agora na série O Desejar de Todas as Nações, domingos especiais aqui na União Norte Brasileira, com o livro O Desejar de Todas as Nações, domingos especiais, todos os domingos do dia 19 de janeiro até o dia 30 de março, todos os domingos ali falando do Desejar de Todas as Nações. Então, se você tem esse livro em casa, se você não tenha, busque adquirir o livro O Desejar de Todas as Nações e aprenda mais na vida de Jesus, de tudo aquilo que ele é e como ser mais semelhante a Deus. Devemos imitar a Deus. Que para finalizar, na parte de sexta-feira, eu gostaria de ler só um pequeno texto. E só falando ainda de Moisés, farei passar toda a minha bondade diante de você. Essa é a sua glória. O Senhor Deus é compassivo, bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, porque tem prazer na misericórdia, né? Deus é um Deus misericordioso. Que possamos ser misericordiosos, que possamos ser mais amorosos, que possamos representar melhor a pessoa de Deus a cada dia em nosso dia a dia, na nossa vida, aonde quer que estejamos. Meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, que você seja uma luz, que você seja um reflexo de Cristo aonde quer que você esteja. Próxima semana estaremos na 7ª lição com o tema O Problema do Mal. O Problema do Mal é a nossa lição da próxima semana. Gostaria de convidar você para juntos fazermos mais uma oração. Obrigado, Senhor Deus, por esse ensinamento. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender de Ti. Podemos cada dia ser mais semelhante a Ti e a cada dia estar mais perto do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, transforme nossa vida para que possamos andar no Teus caminhos e fazer a Tua vontade a cada dia da nossa vida. Senhor, transforme nosso coração, transforme a nossa mente para que ela seja mais parecida com a do Senhor. Essas bênçãos nós pedimos te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado se você chegou até aqui. Fico muito feliz com a sua participação. Eu peço a você, se você puder, se você não é inscrito, se inscreva. Deixa aí também o seu comentário de qual cidade, de qual estado você nos acompanha. Que Deus te abençoe. Compartilhe com outras pessoas esse resumo aqui da lição da Escola Sabatina PG Espaço Esperança. Venha fazer parte dessa família. Agora você, tchau, tchau, até a próxima lição.